Diz assim o texto bíblico: nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvai-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão e beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Hoje eu quero falar algo aqui para vocês aqui sobre o texto que às vezes a gente usa para a Santa Ceia, a gente lê ele rapidinho e não esmiuça. E o livro de 1 Coríntios, meus irmãos, tem muita coisa aqui que perdeu o contexto com uns anos. A gente isolou alguns textos e perdeu a interpretação, de alguma coisa, passa e a gente não percebe. E os costumes vão entrando na nossa mente, a gente vai se acostumando a fazer uma coisa mecanicamente, e a gente perde aqui alguma palavra, perde algum sentido de alguma coisa aqui que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e perdemos o fio da meada. E a ceia é algo muito importante, é uma das ordenanças de Jesus. Uma das ordenanças é o batismo, a outra ordenança é a Santa Ceia do Senhor. E eu tenho visto que a ceia ela tem perdido a sua essência há anos. A ceia, a Santa Ceia do Senhor, ela tem perdido a sua essência há anos. Só para nós termos uma noção, essa Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, né, na Nova Aliança, que foi celebrada pelo próprio Jesus antes da sua crucificação. A Santa Ceia que foi celebrado era a Páscoa, e Jesus se tornou a materialização em homem daquele cordeiro que tinha sido pregado desde lá de Moisés, lá em Levítico, que tinha que se matar um cordeiro para perdão dos pecados, até a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus estava falando assim: eu sou o cordeiro, eu vou morrer, o sangue vai ser derramado, e você vai beber desse sangue, e vai comer desse corpo. E ele até foi, quando ele falou
lá do lado de fora, quem não come meu corpo não tem parte comigo. As pessoas se escandalizaram com ele, mas ele não estava falando da carne física dele mesmo, não, era do pacto, né, que viria se concretizar daqui uns dias. E a Páscoa era um cordeiro que era morto lá no Antigo Testamento, começou lá com Moisés, quando Moisés recebeu a ordem de Deus de matar um cordeiro e passar nos umbrais da porta para que a morte, a última praga, não destruísse os israelenses, só os egípcios, os primogênitos. E dali em diante começou a Páscoa a ser comemorada. No dia que o povo saiu do Egito para a terra prometida. A Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passagem. A morte passou por cima do povo de Israel e não destruiu o povo de Israel. O sangue do Cordeiro protegeu. O sangue do Cordeiro nos protege. A morte, ela não tem mais força contra a nossa vida. A morte, ela foi tragada pela vida. Jesus é a vida, o sangue dele foi derramado sobre nós e nós estamos vivendo agora a nova Páscoa. A Páscoa, a nossa Páscoa é Jesus. E todo mês, ou de 2 em 2 meses, toda semana, depende da vontade, né, da liderança da igreja, a gente participa da ceia, um símbolo do que Jesus fez, morrer na cruz para remissão, para perdoar os nossos pecados, para que tenhamos vida, para que sejamos introduzidos no reino de Deus. Então, Jesus fez símbolos, o Cordeiro, até que João 29 ele fala que João Batista vendo Jesus chegando, ele batizando nas águas para arrependimento lá de pecados, mas vem Jesus com batismo de salvação, e aí Pedro olha assim para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29, texto bastante conhecido. E Jesus dali em diante inicia seu ministério, foi batizado para cumprir toda a justiça, e ali ele continua apregoando, depois de batizado, depois de inaugurado seu ministério terreno. Aí depois o apóstolo Paulo escreve algo sobre a Santa Ceia para que houvesse esclarecimento. As epístolas, as cartas de Romanos em diante, elas falam com a igreja e em instrução, porque muita coisa a igreja não entendia, e as cartas eram mandadas para a liderança da igreja, para que houvesse uma disciplina, para que houvesse um entendimento com as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo manda a carta para a igreja de Corintos, porque estava havendo problemas na Santa Ceia da igreja de Corintos. E tinha coisas nesse texto que eu não entendia, que eu passei por cima, porque na Bíblia tem uma porção de texto que você já leu e não parou para entender ele. Você sabia disso? Tem uma porção de texto que você leu, passou por cima e não deixou a arte da dúvida cantar no teu ouvido. O que é isso? O que é isso? Entenda isso. E uns dias atrás, uns meses atrás, eu peguei todas as minhas bíblias de estudo. Eu sou viciado em bíblia de estudo. Não pode sair uma bíblia de estudo que eu vou lá e compro. A última vez que eu contei, eu acho que eu tinha 29. E eu tirei todas elas e fui colocando assim. E fui estudando, abri todas elas no texto da Santa Ceia. E fui esmiuçando, e todas elas praticamente fala do mesmo jeito, a mesma coisa. Traz luz na mesma coisa. Até bíblias de igrejas tradicionais que não vejo ensinando isso, na Bíblia deles estavam ensinando a mesma coisa, Santa. Eu falei assim, eu preciso passar isso para a igreja, porque a gente tem vivido anos praticando uma Santa Ceia, e às vezes a gente não entende a profundidade, o alicerce da coisa, como surgiu, porque a nossa vida é assim. As coisas vão se adaptando, e às vezes a gente esquece a origem. Eu estava falando aqui um dia desse daquele sepulcro, eu esqueço o nome, como é que é? Taj Mahal, é assim que fala mesmo? É isso mesmo? É algo assim, né? Se eu não me engano, foi ele que, quando foi construído para ser o sepulcro da esposa do líder daquele lugar, daquela nação. E ela morreu e ele fez de mármores, de marfim, muito luxo para colocar ali o corpo da mulher que ele tanto amava. Mas ele queria tão luxuoso o negócio, tão bonito, que ele não conseguiu
em vida terminar. Ele morreu antes de ver aquela obra cumprida. Aí o outro líder continuou aquela obra e fez um dos sepulcros mais suntuosos que existe no mundo. É contado como uma das maravilhas do mundo por sua boniteza. E aí sabe o que me acontece? O último líder foi fazendo, perdeu a essência. Aquilo ali era para ser um sepulcro. E ele começou a fazer com o intuito de ser um lugar turístico, de ser um lugar bonito, de ser um lugar apreciado. E um dia, quando aquilo foi terminado, ele mandou todos os empregados de lá dentro fazer uma limpeza, tirar tudo para inaugurar e jogar todo o lixo fora. Dentre as coisas que foram tiradas lá de dentro, 2 caixotes que tinha a ossada dos dois, da princesa, da rainha, né, da líder e do líder que tinha morrido. O lugar foi construído para sepultar eles, arrancaram as ossadas dele para jogar fora. Porque não sabiam o que tinham dentro da caixa. Porque tinham perdido a essência, que aquele lugar era um sepulcro, era um mausoléu, era um lugar para sepultamento. E não era para ser um lugar turístico. Ele queria homenagear a sua mulher. E se a gente não vigiar, a gente faz isso com as coisas bíblicas, com as coisas do contexto bíblico. A gente vai perdendo a essência no meio do caminho. Ei, quem está comigo fala amém. Está dando para entender? A gente vai perdendo a essência no meio do caminho e as tradições vão entrando na nossa mente, os costumes vão sendo ensinados de geração em geração e um vai adaptando e a adaptação passa a ser a coisa como se fosse a lei. Lembra que quando Jesus ele entra, não sei se foi eu não sei o lugar que ele foi, me esqueci. E ele passa por um milharal, e quando ele entra naquele milharal, os discípulos pegam espigas e começam a comer. Lembra o lugar? Lembra não, né, Nés? Não sei se foi em Cafarnaum, sei lá onde que ele entrou. E os discípulos começam a comer. Aí os fariseus falam assim: não é lícito que comam comida sem lavar primeiro as mãos. Lavar primeiro as mãos é tudo bem que é higiênico, mas eles já tinham tomado aquilo como se fosse uma regra, uma lei, era uma coisa divina. E eles acrescentaram várias coisas na lei, foram sendo acrescentadas várias coisas na lei, e foi perdendo a essência. A lei mesmo foi perdendo a essência. Era muitas leis, era muita emenda que tinha na lei, nos mandamentos de Deus, que a própria lei ela estava sendo deixada praticamente em segundo plano. As coisas assim, supérfluas, estavam tendo muita valia para o pessoal da época. E às vezes a gente faz isso hoje com o texto bíblico, com as coisas de Deus. A gente vai perdendo a essência e vai perdendo, vai adaptando. A Santa Ceia, na época de Jesus, alguém já viu o quadro? É de Da Vinci. É ele que escreveu, que pintou aquele quadro? Sei lá quem também que pintou o quadro. Da Santa Ceia, que está todo mundo sentado assim, Judas está sentado. Do lado, você sabia que naquele quadro, se eu não me engano, é nesse quadro que a fisionomia de Judas e Jesus é a mesma pessoa que o cara pintou? Só que um é caracterizado diferente. É uma mesa, Jesus sentado na mesa, sentado, costume judaico no chão, e as pessoas tudo em volta da mesa, em volta tudo da mesa. Já viu a foto? E era daquele jeito mesmo. Por quê? Porque ali eles estavam sentados, porque um judeu, ele só senta na mesa com quem ele tem consideração. Jesus se assentou na mesa para participar da Páscoa, preparou o lugar, mandou os discípulos na frente, preparou o lugar, se assentou na mesa e começou a partir o pão e dar na mão de um de outro, porque o intuito principal da ceia ali era ter comunhão. Um sabia o nome do outro, um conhecia o outro, um era amigo do outro, andavam juntos, tinham coisas comuns na vida dele, faziam as mesmas coisas, tinham personalidades diferentes, maneiras diferentes de agir, mas andava pelo mesmo caminho. Hoje em dia a gente está tentando resgatar isso. Porque olha só como é que se tornou a ceia. O
O pãozinho já está picado. O pãozinho já está picado. A tacinha já está aqui, ó. O obreiro vai passar mecanicamente e vai te dar, você vai segurar os dois e vai comer e tomar. Vai lembrar de Cristo, muito bom. Mas às vezes tu não sabe o nome da pessoa que está do teu lado. Tu não conhece a pessoa. Tu não desenrolou comunhão com o pessoal. Tu não senta na mesa com ninguém. Tu se levanta e vai rapidinho embora porque você não tem amigos. E o problema que Paulo estava vendo era isso. Vamos lá no texto bíblico. Versículo 17. Isto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Eu não estou gostando. Porque, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte creio. E até importa que entre vós haja heresia, para que se manifeste os que são sinceros, os justos. Sincero, se não me engano, é uma palavra vem a origem do grego, que quer dizer sincera. Sincera. Os artífices, os artesãos, os que trabalhavam com esculturas antigamente, eles faziam uma estátua e iam fazendo com minuciosidade para ficar um rosto bem parecido, mas às vezes eles tiravam uma lasca que caía um pedaço a mais. E aquela obra perdia a valia, porque ela tinha que ser perfeita. Eles queriam a perfeição. E eles pegavam para maquiar. Eles tinham uma cera da cor do material que estava fazendo a pedra, que estava entalhando aquela pedra. E eles passavam a cera na estátua para cobrir as imperfeições. Então, sincero quer dizer sem cera. Aí o comprador, que depois de um tempo passou a perceber que se fazia maquiagens na estátua, antes de comprar ele pegava a estátua, levava para um sol bem quente e colocava a estátua no sol. Cera com sol, a cera, aí ele via a estátua do jeito que era mesmo de verdade, sem cera. Então nós temos que ser sem cera, sincero. Então muitas das vezes se manifesta entre nós heresias, interpretações ruins, falta de entendimento, pessoas que brigam por uma causa bíblica que o embasamento já está errado há muito tempo, e começa a surgir pessoas com entendimento, levantando o entendimento, e começa a se manifestar o justo, o entendimento da palavra e a aplicação dela. Então, o sol derrete a cera e os buracos da estátua começam a aparecer. E tem uma frase, né, que é bastante conhecida, né, que o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. E o mesmo sol que mostra nossas imperfeições, ele pode também nos dar luz, nos iluminar e nos dar orientação. Então, olha só, continuando o texto, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui tem comida, não tem? Isso aqui é a ceia do Senhor, né? E eles faziam o ágape. A ceia não era só um momento que ele comia um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Não, eles se comiam para se alimentar mesmo. Então ele diz assim, olha, mas a intenção, né, a gente pode até comer, mas a intenção não é comer. A maior intenção é a comunhão. Repita-se comigo, comunhão. É o que a igreja tem perdido, né? Na transformação da igreja em cátedras, em catedrais, construções de igrejas muito grandes, né? Lá antigamente, na época de Constantino, o intuito era que os cristãos eles perdessem aquela intimidade um com o outro. O culto começou a ser feito
em latim, em outras línguas, o povo não entendia nada. Começou a proibir a leitura bíblica, né? Só os teólogos que podiam ler a Bíblia. O povo não tinha mais entendimento da Bíblia. Para quê? Para virar massa de manobra, perdendo a comunhão, não tendo entendimento da Bíblia, perdia-se o contato com Deus, o contato com o irmão, né? Virava todo mundo religioso. A religiosidade foi sendo espalhada, e o nosso intuito hoje aqui é arrancar a religiosidade que está entranhada na nossa vida há anos e começar a viver o evangelho genuíno. A palavra, a verdadeira palavra. Aleluia. Aí sabe o que me acontece? Ele diz que não era para comer. O intuito não era vir para comer. A gente trouxe a comida, mas a gente veio aqui para ter comunhão uns com os outros e comunhão com... Esse é o propósito. Repita comigo, propósito. O propósito é comunhão. Repita comigo, comunhão. Comunhão é ter vida comum um com o outro. Participar das coisas que o outro participa, viver junto. Sabe qual é o propósito do diabo? É que você não tem amigos aqui dentro. Que você vive isolado. Viva isolado. Não desenvolva amizade. Seja uma pessoa neutra. E eu já vi muitas pessoas, olha, eu gosto de ir na igreja, vou embora rapidinho porque eu não quero confusão na minha vida. Eu vou lá, dou glória a Deus, aleluia, e vou embora. Esse não é o propósito da igreja. Igreja não é isso, meu irmão. Igreja foi feita para ter comunhão. A ceia foi feita para ter comunhão. Por isso que a gente vai participar dessa parte simbólica, tradicional, que nós estamos acostumados há anos. Mas também temos essa mesa, que a gente chama de ágape, porque a mesa lá do Novo Testamento, lá dos primitivos lá, ela tinha comida para se comer, porque um judeu acha sagrado o momento da alimentação. E a gente também vai achar sagrado também, porque é momento de comunhão. A gente vai ficar ali, vai apertar a mão do outro, vai sorrir, porque Deus quer que eu seja teu amigo e quer que você seja meu amigo também. Colocavam sua contribuição na mesa. Tinham outros que demoravam para chegar porque estavam vindo de terras distantes. E quem chegava antes queria comer primeiro. O intuito deles era se alimentar, não era ter comunhão. Está dando para entender? Eles queriam comida, meu irmão. Eles não queriam ter comunhão. E não é para comer, apesar de que vamos comer. O objetivo maior, Anderson, o objetivo maior era desenvolver laços de amizade. A Bíblia tem muita coisa falando sobre amizade, sobre até mesmo dificuldade de relacionamento. A Bíblia a Bíblia fala assim, suportai uns aos outros, porque Jesus sabia que tinha gente que ia ser difícil de você lidar com ela. Aí mandava suportar no Senhor. Tipo assim, você não estava afim de conviver com aquela pessoa, mas a Bíblia diz, convive com ela no Senhor, porque eu estou te pedindo, porque eu quero que meus filhos tenham comunhão. Resumindo mesmo, se o cara for um chatão, meu irmão, você tem que viver com ele. Mesmo se o cara for enjoado, cara. Igual o Léo assim, ó. É brincadeira, Léo é meu amigo, eu gosto dele. Você tem que conviver com ele. Isso é evangelho. Perdoar. A Bíblia fala muito sobre perdão. Fala muito de não levar a causa de um irmão em juízo. Não tem entre vós alguém que julgue, que alguém que ajude, que alguém que faça vocês. A Bíblia diz muitas das vezes, é melhor que você sofra o dano. Tipo assim, tem hora que é melhor você se lascar para você continuar tendo comunhão. E eu gosto até daquela frase, é melhor você perder a razão para você ter paz. Porque tem hora que a razão, meu irmão, vai te levar para um lugar, para um caminho sem volta. Vai desgraçar a tua vida. Tem hora que é melhor você abrir a mão da razão para você ter paz. Perdoar o imperdoável. Tem hora que a gente tem que perdoar o imperdoável. Uma vez eu estava com muita raiva de um cara. Aí Deus ministrou no meu coração. Muita raiva mesmo. Não vou pedir para você levantar a mão, que eu sei que todo mundo aqui já ficou um dia com raiva de alguém. Sim ou não? Aí eu estava escutando uma pregação e o pastor, eu sei que aquilo foi para mim, Pablo, foi na minha cara, assim, pau! O pastor pregando. Aí ele falou assim, lembra da pessoa que você não gosta? Aí na minha mente, tem.
Rapaz, é uma desgraça, né? Vem na hora. Aí na minha mente, miserável. Você pensa que eu era pastor, meu irmão. Você pensa que pastor não fica com raiva de ninguém, não? Bicho pra ficar com raiva é pastor, cara. Tem uma galera aí que fala que não fica. Ô, meu amado. Se eu falar isso pra alguns pastores, eu falo assim, ô, meu amado, não era pra ter ficado com raiva. Vai se lascar, rapaz. Todo mundo fica com raiva. Todo mundo fica com raiva, meu irmão. Não adianta, meu irmão. Às vezes você se controla, mantém base, tal, conta até 10. Eu conto até 10. Tu já usou a tática de contar até 10? Se não der certo contando até 10, conta até 20. Se não der até 20, vai até 100, mas vai contando. Uma hora passa, meu irmão. Aí o pastor falou assim, não tem essa pessoa? Aí ele fez uma pergunta que acabou com a minha raça. Aí ele falou assim, e essa pessoa? Deus ama essa pessoa? Aí na minha mente, claro que Deus ama. Aí ele falou assim, como é que você pode odiar aquele que Deus ama? Eu falei, ui, neném. Pra quê? Pra que a gente tenha? Eu lembro que uma vez na Santa Ceia, tinha acabado de me converter. Eu peguei um paco de dinheiro assim que eu juntei e falei assim, vou dar meu dízimo hoje, minha oferta. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Aí o pastor lá na igreja falou assim, leva seu dízimo no altar. Aí eu levantei todo com o peito todo empolado, na primeira vez que eu ia fazer isso. Glória a Jesus. Fui botar no altar. Quando eu estava querendo colocar no altar, ele falou assim, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, a Bíblia diz isso, vai lá, primeiro acerta com ele e depois entrega a tua oferta no altar. Eu falei, meia volta. Alguns meses atrás eu tive problema com meu cunhado, eu queria matar, não é o Luizinho não. Queria matar, o pessoal vai matar o Luizinho. Eu queria matar, eu queria brigar, eu andava com uma faca. Eu arrumei uma faca, igual do Rambo. Tu já viu aquela faca do Rambo? Pam, 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 pam. Eu andava com uma peixeira, com dente assim, com dente em cima. E eu falava assim, se eu pego esse miserável, eu furo ele. Um espírito de peixeira tinha entrado na minha vida. E eu falei, eu vou pegar esse cara, tal. Quando ele falou aquilo, eu falei, misericórdia, meu Deus. Vou ter que ir lá acertar com ele. Aí eu fiquei com medo, se eu for lá acertar, ele vai pensar que eu vou brigar com ele e a gente vai brigar. Mas graças a Deus, quando eu fui lá acertar com ele, ele me pediu perdão e eu pedi perdão a ele. Quase que deu briga por causa de perdão. Me perdoa. Não, eu que te peço. Já pensou se as brigas na igreja fossem assim, cara? É igual o pastor Nil estava falando. Tem gente que não gosta de bateria. Pessoal da velha guarda. Bateria, muito barulho, muita doideira, bateria. Tá quase acabando também a bateria. Aí o jovem falou assim, não, quero bateria. Já pensou se a briga fosse outra? O jovem chegasse pro pessoal, o da velha guarda, falava assim, olha, a gente quer bateria, mas porque você gosta de bateria, não gosta de bateria, a gente vai tirar a bateria. Aí o coroa chegava pro jovem e falava assim, não, rapaz, eu não gosto de bateria, mas porque você gosta da bateria, fica com a bateria aí. Não, vou tirar por causa de você. Não, fica por causa de você. Já pensou se a briga fosse ao contrário? Eu profetizo que a briga vai ser ao contrário. A briga dentro da igreja vai ser de gentileza. Amém, meus irmãos? Como diz o profeta, gentileza gera... Aí o cara queria comer, não queria esperar. Não queria esperar. Fala pro teu irmão, tem hora que vai ter que esperar. Que tempo que eu não falo para falar pro irmão, né, cara? Eu já tinha até parado com isso. Não tu fala, não. Eu já tinha, senão eu vou voltar a falar isso de novo. Diga assim para você mesmo, eu tenho que esperar. Tem hora que você vai estar mais perto e você vai ter que esperar o teu irmão que está mais longe. Tem hora que você vai ter mais e você vai ter que ajudar aquele que tem menos. Sabe o que acontecia? Toca aí, Enes. Sabe o que acontecia? Lê o versículo 23 comigo. Versículo 22. Não tem porventura casas para comer, para beber? Ou desprezeis a igreja de Deus? Envergonhais o que nada tem. Que vos direi? Louvar-vos-eis? Isso não vos louvo.
O evangelho era um escândalo. Marlon, o evangelho era um escândalo. Pablo, o evangelho era um escândalo. Marlon tá nem aqui, né, Pablo? O evangelho era um escândalo. Sabe por que era um escândalo? Porque na época que foi escrito a Bíblia, existiam escravos. Existiam muitos escravos. O dono de escravo se convertia e o escravo também se convertia. Na casa, o escravo não se assentava à mesa. O escravo só servia na casa. Mas na igreja, o escravo sentava na mesa. E às vezes o dono do escravo tinha sido levantado como diácono. E o escravo sentado era servido pelo diácono. Porque, meu irmão, na presença de Deus não tem maior nem menor. É todo mundo do mesmo tamanho. Na presença de Deus, meu irmão, todo mundo tem o mesmo valor para Deus. É a graça, repita comigo, graça. Favor imerecido, meu irmão. Aí o escravo, na mesa do Senhor, deixava de ser escravo. Se tornava servo de Deus. Mas tinha gente que estava desprezando os mais pobres. O dono do escravo não queria comer com o escravo. Aí Paulo, está desprezando os pobres? Quer ver uma igreja? Quer ver uma igreja de Deus mesmo? Vê como os líderes da igreja tratam os pobres. Se tiver diferença de um tratamento com pobre para um tratamento com rico mesmo, o rico é tratado melhor, sentado nas primeiras cadeiras e tal. O pobre não dá, vai se lascar, deixa ele vir, tal, onde que ele quiser. Se tiver tratamento diferenciado, meu irmão, isso não é uma igreja, meu irmão. Isso pode ser um clube social, alguma coisa assim. Porque a igreja, meu irmão, o tratamento tem que ser igual com todo mundo. Porque a igreja Deus usa a igreja para fazer uma nivelação. A igreja é niveladora. Todo mundo aqui é igual, meu irmão. Podemos até ter cargos e encargos diferentes, mas na presença de Deus, todo mundo é igual. Tá dando para entender o que eu estou falando? Podemos fazer coisas diferentes. Podemos ter incumbências diferentes. Mas valor, meu irmão, todo mundo é igual. E se eu diferencio de valor para uma pessoa para outra, é porque eu ainda não aprendi o que é reino, eu ainda não aprendi o que é graça, eu ainda não aprendi o que é misericórdia. E é isso que eu tenho visto por aí. Líderes que ovacionam pessoas que têm muita grana. E a pessoa humilde tem maior dificuldade de chegar perto dele. Às vezes nunca consegue. Terceiriza, fala com fulano, mas aquele ali deixa que eu falo com ele. Sabe qual é o nome disso? Canalice, meu irmão. O nome disso é canalice. Ainda não aprenderam o que é servir a Deus verdadeiramente. Patentes são contadas. A mesa é para todo mundo, meu irmão. Para o pastor, para o diácono, para o presbítero, para o servo, para o evangelista, para o profeta, para o mestre. A mesa de todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas sentava na mesa, lembrava de Jesus. A mesa é para ter o quê? Comunhão. Aí hoje em dia, sabe o que eu vejo? Pessoas sendo excluídas da mesa. Não pode participar da mesa. Aí a Bíblia diz: examine, pois, o homem-se a si mesmo. Rapaz, isso aqui eu li, cara. Todas as versões falavam a mesma coisa, cara. Rapaz, eu vou ler aqui. Mas isso aqui eu sei até de código, tanto que eu já li isso. Olha só, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, em memória de mim. Memória, repita comigo, memória. Memória do quê? De Jesus. Só pensar em Jesus? Não. Pensar no quê? No sacrifício. Rapaz, que coisa linda. Quem falou sacrifício? Lembrar do
Vamos de novo, um grande coral. Lembrador? Morte. Para perdoar nossos pecados, para nos incluir no reino. Para nós fazermos parte do reino, para nós nos transformarmos em discípulo. Em memória de mim. Então se come o pão, se bebe o suco de uva, o vinho, para lembrarmos do sacrifício. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento quer dizer novo pacto, tudo novo. E qual é a dispensação que foi inaugurada nessa época? Saiu da dispensação da lei e entrou na dispensação da... Tipo assim, você faz, você é usado, você é considerado por Deus, você é salvo sem merecimento. Uhul! Glória! Vou te contar uma coisa aqui, ninguém que está aqui dentro merece. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o favor imerecido de Deus. Imerecido! Graça, favor imerecido de Deus é a vida eterna. Hoje eu tento não pecar para não. Eu não estou evitando pecado para ser salvo. Eu estou evitando pecado, né, me apegando em Deus para pecar cada vez mais, menos, porque eu sou salvo. Eu não deixo de pecar para me ser salvo. Eu evito o pecado porque eu sou salvo e não quero mais ser escravo do pecado. Porque eu escolhi ser escravo de orelha furada. Eu sirvo a Deus, sou servo de Deus. E por isso eu faço de tudo para me dar bom testemunho e levar o nome dele para frente. Mas eu não estou evitando pecado para ser salvo, porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Porque o sangue dele me limpa de todo. Glória! Ah, Jesus! Então glória a isso, é a hora de você dar glória, meu irmão, porque o que Jesus fez pela tua vida, meu irmão, tu merecia queimar no fogo do inferno, meu irmão. E tu tá aqui, olhando para essa cara redonda aqui, vai participar de uma ceia, vai comer de um bolo gostoso. Oh, glória! Oh, Jesus! Se tu souber a fome que eu tô, quase pegando uma uva dessa, Jesus, me defenda. Porque todas as vezes que comedes, bebedes em memória de... Porque todo, versículo 26, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciaste a minha morte até que eu... Morte de cruz. Você come, lembra, depois anuncia. É o que eu estou fazendo aqui agora. Não estou lembrando da morte de Jesus na cruz do Calvário? Não estou anunciando para você que ele fez isso porque queria nos salvar, não é isso? Aí ele diz assim, ó, ao texto: porque qualquer que comer deste pão e beber desse cálice dignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. O que é ser indigno? O que é comer indignamente? Lá em cima falou de quê? Texto sem contexto é pretexto para dizer. Você que falou isso hoje? Texto sem contexto, abençoa Deus, muito forte. Texto sem contexto é pretexto para... Você não pode analisar um texto sem um contexto. O que é um contexto? O versículo de cima, o versículo de baixo. Ou às vezes o capítulo inteiro, ou às vezes o capítulo de cima, o capítulo de baixo. Ou às vezes o primeiro livro, o segundo livro. Ou às vezes uma comparação entre os livros. Está dando para entender o que eu estou falando? Vamos pegar o texto de cima. O que tinha que lembrar do sacrifício? A memória era para trazer o quê? O sacrifício que Jesus fez na cruz do... Rapaz, tu está entendendo, meu irmão? Oh, glória, tu está entendendo. Aí você entendia o sacrifício. Aí alguém falava para mim que ser indigno é ser pecador. O que é comer o pão e o sangue dignamente? É ser sem pecado? O que é digno? Quem não tem pecado? Me explica agora. O que é ser digno? Aí eu peguei a aplicação pessoal, peguei a Bíblia Pentecostal, peguei a Bíblia Genebra, peguei a Bíblia Shed, peguei a Thompson, peguei a mensagem,
Peguei a Dake, tá até aqui. Não tem Scofield, cara. Se quiser deixar Deus te usar. Peguei a Bíblia da Geográfica. Peguei a Bíblia das crianças. Até a Bíblia das crianças fala. Eu falei, meu Deus, tudo a mesma coisa. Plom, 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 plom. Sabe o que falava? Comer e beber indignamente é comer sem entender o sacrifício da cruz do Calvário. É comer do pão e beber do vinho sem ter entendido o que Jesus fez. Por isso que entre vós há muitos doentes e há muitos que dormem. Quer dizer, ele estava falando assim, ó, tem muito crente que se acha crente, mas ainda não é crente porque ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. E sem entendimento do que Jesus fez na cruz do Calvário, da salvação, é comer dignamente. Não discernindo o corpo e o sangue. Não discernir é não entender. Está comendo só um pão mesmo, meu irmão, deixando gostosinho, bebendo um suquinho de uva. Eu tenho um amigo meu que ele falou que estava lá servindo na igreja lá, o suco e uva. O pai dele é idoso, tem quase 90 anos. Ele falou que quando passou com vinho, ele pegou assim, falou assim, não, pegar dois logo. Mandou para dentro. Que tempo que eu não tomo vinho, meu irmão. Eles não deixam ele beber, né, porque ele já é coroinha já. Ele mandou para dentro, ele falou assim, rapaz, isso é suco, droga. Não discerniu o corpo de Cristo, meu irmão. Não entendeu. Você tem que entender. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Você está entendendo? Você está entendendo? A religião ensinou que se você tivesse pecado não podia comer. Eu já vi mãe não comer porque deu uma varada no filho antes de vir para a Santa Ceia. Vamos na canela. De goiaba de Deus, meu irmão. Se o menino fez besteira, não é para espancar, mas a Bíblia diz fustigai com a... Eu já sambei muito. Já sambei muito, Alex. Minha digníssima mãe, cadê ela? Foi usada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o nome da minha mãe é Graça, meu irmão. A Graça me pegou de vara. Eita, mamãe! Rebadacharagábia. Vem, menino. Vem, menino, vem, menino, vem, menino. Não tem quando tu faz uma besteira e a mãe cerca? Nunca aconteceu isso contigo, né? Cercada de mãe. Passa, menino, passa. Galinha de casa. Ah, você também, né? Passa, 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 passa. Eu não vou passar, mãe. Passa. Passa, miserável. Quando alguém te chama de miserável, com i no final, fica tranquilo que o couro vai comer. Ah, miserável. Passa. Quando eu passava o couro. Tem gente que já contou pra mim que usava a tática da promessa da coça. Alguém já foi prometido coça? Quando chegar em casa eu vou te pegar, moleque. Vou te arrebentar quando chegar em casa. Aí tem uns amigos meus que falavam assim, chegava em casa, botava 2 calças compridas. Nunca usou essa tática, não? Sabe de nada, inocente. Eu tava assando a tua batata. Corria lá, botava casaco, botava tudo. Quando chegava, plá, dava uns gritos para dizer que tava doendo. Ai. Aí não tomava ceia, Alex. Porque corrigiu o filho. Nunca levou dessa não, né? Meu irmão, eu era ruim mesmo. Não sei como é que a minha mãe me aguentou. Eu aguentava burdoada, podia bater, eu falava, bate. Parecia que entrava um negócio no meu corpo. Bate, mãe. Que hora que tava doendo, não tava aguentando, me mandava bater. Bate. Eu acho que eu era endemoniado, cara. Eu acho que eu tenho quase certeza que eu era endemoniado. Foram ensinados desse jeito, Enéas. A gente foi ensinado desse jeito, cara, que não podia estar com um errinho. Como diz aquele hino, todo mundo erra. Já escutou esse hino? Nunca escutou esse hino? Todo mundo erra. Isso é um hino, meu irmão. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra, cara. Não é hino não, cara? Você que era hino. Rapaz, revelação, né? Repita isso comigo. Todo mundo erra.
Mas não faz da misericórdia de Deus pretexto para você errar, tá bom? A graça é favor imerecido, mas acerta a tua vida em nome de Jesus. Dá orgulho para ele te olhar e falar assim, poxa, meu filhinho lá, tentando. Sabe o que Deus quer que você tente, meu irmão? Como diz aquele hino de Raul Seixas, tente outra vez. Isso não é um hino. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Tente. A água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para atravessar a ponte. Tente outra vez, cara. Tente, Deus quer te ver tentando. Repita isso comigo. Vou continuar tentando. Cara, tenta outra vez, cara. Vou continuar tentando acertar, cara. A palavra pecado é errar o alvo. Puxa a flecha de novo, taca de novo até você acertar, meu irmão. Em nome de Jesus. Você foi feito para acertar. Se você errar, errou. É um erro que teve no meio do caminho, mas prossegue, levanta, porque a sua maturidade não se vê em quantas vezes tu cai, mas a velocidade que você se levanta depois que você cai. Caiu, levantou, meu irmão. Mas tem gente que é igual aquelas crianças. Um dia desse eu vi lá, não sei se foi no shopping, um menininho veio assim, pá, caiu. Aí não aconteceu nada. Aí ficou lá. Olhou pro lado, pra mãe. Pra mãe vir e aconteceu nada, meu irmão. Já viu isso acontecer? Criança mimada, existe crente mimado. Caiu, fica lá. Enquanto não vim aqui, ninguém me levantar, não levanto. Ai, tô caído. Ai, caído. Caído, ninguém me levanta. Tente outra vez, meu irmão, levanta. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, meu irmão. Só quer cantar essa também, né? Levanta. Se levanta. Graça é favor imerecido. É você entender o que Deus fez na tua vida. Que Ele morreu na cruz para te salvar. E você é digno de você participar, de comer. Por quê? Porque há muitos fracos e doentes, há muitos que dormem. Sabe por quê? Porque não tem entendimento. Fraco, doente, morrendo sem Jesus. Por quê? Porque não discerniu o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar a gente. Todas as Bíblias explicam desse jeito. Mas foi assim que foi explicado para você? Foi não? Porque estavam usando a Santa Ceia para controle. Eu sou da época que eu via minha avó com a carteirinha indo para a ceia para dar carimbo. No culto de doutrina dava carimbo. Nunca ouviu falar nisso não, Enéas? Aí se fosse no culto de doutrina, na escola dominical carimbado, podia participar da ceia. Esse mistério. É mistério. Tinha que estar. A porta era fechada, só podia entrar crente. Olha só, era para ter comunhão, só podia entrar. O propósito da ceia era trazer pessoas de fora, apresentar o evangelho para elas, entendendo que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário e convidava para participar do ágape. Se assenta com a gente, porque nós temos comunhão com os outros. Mas a igreja foi perdendo a comunhão. A gente foi picando o pão. A gente foi colocando em tacinhas. Só para virar um memorial. A gente bebe rapidinho, toma e vai embora. E eu não gosto de conversar muito não, porque eu não gosto de fofoca. Olha o que o diabo botou no coração dos crentes. Tudo é fofoca. Fofoca. A igreja perdeu a comunhão, meu irmão. Vamos voltar a ter comunhão. Vamos voltar a ser igreja. Vamos voltar a ser igreja. Portanto, meus irmãos, quando se ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Tenha consideração para aquele que vem de longe. Tenha consideração com o mais pobre. Tenha consideração como escravo. Tenha consideração com aquele que não tem. Eu quero pessoas pobres aqui nessa igreja. Eu estou orando para Deus mandar os empresários, mas também estou orando para Deus mandar os pobres, os necessitados. Porque a igreja tem que ter os dois, meu irmão. Uma vez o cara falou para mim, a igreja
Eu fico bravo quando o cara fala que a igreja é dele. A minha igreja é de empresários. Vai se lascar, meu irmão. A igreja é de Jesus, primeiramente. E a igreja tem que ser dos ricos e dos pobres. Jesus lidava com José de Arimateia. E lidava com o mendigo que estava na beira da rua pedindo esmola, ainda cego. Jesus lidava com uma pessoa só, lidava com a multidão. Porque o que Jesus veio pregar, meu irmão, não é a acepção de pessoas, mas é a comunhão das pessoas. Você tem que ter amigo rico, mas você também tem que ter amigo pobre. Se você não tem amigo pobre, meu irmão, pobre mesmo, dá um jeito de ter, meu irmão, porque o evangelho é isso. É você lidar com rico, com pobre, com aquele que tem, com aquele que não tem. Ajudar o rico e ajudar o pobre. Vamos ficar de pé?